hashtag 136, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, vamos perceber como é que foi criada uma imagem da besta. Noutra reunião, ao ser considerado o relatório acerca da federação, que nós nos referimos acima, na hashtag anterior, um orador chamado Dr. Vick declarou: espero que um dos resultados práticos desta conferência seja a organização de uma força, que os transgressores das leis, os legisladores, respeitem e atendam quando se tratar das grandes questões morais. Nosso Evangelho é o cumprimento da lei, é nossa tarefa, em nome do Supremo Rei, procurando o bem da humanidade, pedir aos governadores que respeitem a Igreja. Na reunião final da conferência do Bispo Hendricks, da Igreja Episcopal, que nós nos referimos em hashtags anteriores, falou da nação como constituindo o último produto da Igreja do Cristo. Vejam bem, falou da nação como constituindo o último produto da Igreja do Cristo, como sendo o primeiro cidadão da humanidade, e concluiu, abre aspas, Jesus não é um salvador do mundo, implicando uma separação dele, né? Olha a grande heresia aí. Mas o salvador do mundo e o reino de Deus devem vir pelos meios pacíficos do processo da justiça cívica. Veja bem. Fecha parênteses, fecha aspas. Bom, agora entenderam a grande heresia desses termos, né? Ao terminar esta convenção, encontrava-se completamente constituída a federação, pronta a começar suas atividades dos negócios da Igreja e do Estado, interligados. Já estão percebendo a estratégia de Satanás aí, né? Bom, abrangia, segundo a declaração, ou declarações oficiais, 30 denominações, 18 milhões de membros em comunhão com a Igreja, representando um séquito geral de 50 milhões de adeptos. O objetivo de suas operações pode-se ver pela seguinte declaração oficial que temos de considerar o plano da federação. Abre aspas. Assegurar às igrejas de Cristo Jesus uma ampla influência combinada em todos os assuntos que afetam a moral e a condição social do povo, de modo a promover a aplicação da lei de Jesus em todas as relações da vida humana. Fecha aspas. Imagine, né? Eles não tinham a mínima ideia do que é a lei de Jesus, que nós já vimos aqui, que é o novo mandamento. Eles não tinham enxergado nada disso ainda. Como está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Quer dizer, eles queriam já implantar a lei de Jesus, mas não sabiam nem qual era a lei de Jesus. Bom, para poder desta federação eclesiástica se fará, portanto, sentir em todos os assuntos que afetam a moral e a condição social do povo, em todas as relações da vida humana. O que vai dizer que se fará sentir em tudo, em toda parte, sempre a religião ligada ao Estado. A primeira sessão dessa federação famosa, que recebeu o nome de Concílio Federal das Igrejas do Cristo Jesus na América, foi realizada em Filadélfia. Este movimento deu atenção a assuntos como este. Então vou elencar os assuntos aqui, alguns deles, né? Dia semanal de instrução em religião, cooperação nas missões estrangeiras, federações estaduais, federações municipais, a igreja e o imigrante, a igreja e a indústria moderna, a igreja e a temperança, a observância do domingo, a vida familiar,
a Igreja e as relações internacionais. Quando foi tratado o tópico da observância do domingo, aconteceu um incidente inesperado, levantou o véu daquela fraternidade exterior e revelou que residia um espírito diferente no santuário interior do movimento, porque provou que a teoria da unidade federal era fraca demais para suportar o esforço da execução. Olha a importância disso, hein? Uma comissão nomeada para apresentar ao Concílio resoluções sobre a observância do domingo apresentou o seguinte: primeiro, é convicção do Concílio que se deve dar uma nova e mais forte ênfase do público na escola dominical em casa. A observância do primeiro dia da semana como dia sagrado, dia do lar, dia de repousar, para todos os homens, mulher ou criança. Veja que só por isso eles não tinham nem estudado o decálogo. Não tinham estudado o decálogo. Eles só viam o evangelho, mas também não viam o que deveriam ver. Segundo, todas as transgressões dos requisitos de santidade do dia do Senhor devem ser vigorosamente combatidos pela imprensa, associações, alianças do dia do Senhor e por uma legislação tal que proteja e preserve este baluarte da cristandade americana. Terceiro, nos alegramos na perspectiva da unidade de ação entre as várias organizações que lutam na América pela preservação do dia do Senhor, como dia de repouso e culto. Bom, aparentemente, até aí nada demais, não é? Bom, mas acontece que os batistas do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia, não podiam subscrever semelhante declaração, porque, na verdade, os batistas do sétimo dia estavam e ainda estão com razão até hoje. Vamos continuar analisando todos esses pormenores que identificam os Estados Unidos da América do Norte como uma besta de duas pontas ou dois chifres. O que é que ficou provado? A defesa da liberdade religiosa na federação não teve resultado prático. O sentimento desse concílio se opunha fortemente à resolução e nos discursos feitos contra ela fazia-se particular referência aos observadores do sábado, do sétimo dia, como constituindo uma classe de pessoas a cuja atitude o concílio não deveria dar aparência de apoio. A resolução foi aceita por um voto decisivo. Este incidente, que entrou inesperadamente nas atas da conferência, revelou claramente o fato de que esta grande federação de igrejas está pronta a forçar a minoria religiosa em assuntos de ensino e prática de religião. E isso acontece não por qualquer propósito ou desejo da parte dos seus membros de serem intolerantes uns para com os outros. Vejam bem, mas porque a intolerância é inerente à própria natureza do movimento que iniciaram. Eles são congenitamente intolerantes e não sabem. Alcançar poder foi a ideia primária da federação. E o poder, assim, conquistado, o poder do número, não é exercido para persuadir, mas para forçar. E ficou provado exatamente isto. Eles queriam alcançar poder e, com este poder, exercer a força, em detrimento do poder da piedade, da fraternidade, do amor e da boa vontade. Vamos para a próxima.